ver se a lipoxina pode ser usada como droga. Quer dizer, não só o papel fisiológico da lipoxina, mas se a gente pode pegar, extrair a lipoxina e usar como droga para diminuir o processo inflamatório. Então, um dos primeiros estudos em osso e odontologia foi usado esse modelo, que é o modelo clássico de doença periodontal. Para quem não estuda essa área, você simplesmente amarra uma ligadura de algodão em volta do primeiro molar do rato ou do camundongo. Essa ligadura acumula alimentação, bactéria e produz trauma também. E aí o animal começa a perder osso, tá? Então, muitos estudos usam esse modelo para ver terapias de, por exemplo, usar produtos para controlar a perda óssea em doença periodontal. Inclusive, reumatologistas usam esse modelo para estudar a perda óssea em reumatologia também, porque é um modelo bem clássico, tá? E aí, o primeiro estudo feito em coelhos, eles fizeram nada mais que isso. Botaram a ligadura no coelho e trataram o coelho com porfiromonas gingivales também, e também resolvina. Metade do grupo foi tratado com resolvina tópica, tá? O que se viu depois de 12 semanas? Viu que... deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Olha aqui. Aqui é o grupo que não foi tratado. Olha aqui a gengiva como está inflamada. Tá vendo? E você pode ver aqui que tá sangrando, obviamente, que tem perda óssea interdental, mesmo antes de olhar radiograficamente. E aqui é o grupo que foi tratado com resolvina. Olha a diferença. Que diferença colossal entre os grupos. Tá? E aqui o osso, a análise óssea, aqui você vê bastante perda óssea, bastante perda óssea com várias paredes aqui, e aqui você vê quase nada de perda óssea nos animais que foram tratados com resolvina tópica. Tá? E olha que interessante, não só eles viram que não perde osso, como eles viram pequena formação de osso na superfície. Pessoalmente, eu acho um pouco difícil de acreditar que isso seja realmente osso novo, porque só foi feito HE de coloração, então, nesse estudo, né? Mas tudo bem, mas você tem um volume ósseo ali maior. Então a gente vê aqui que a resolvina, não só aqui quanto eles perderam de osso, e aqui a resolvina ganhou osso, tá? E esse trabalho foram 2 trabalhos, esse trabalho que eu fiz com o camundongo e o trabalho que a Hatice fez com coelhos. E nós trabalhamos junto no Foresight. Para quem não sabe, a Hatice é a que publicou, uma das autoras do artigo, que foi muito comentado no passado, mostrando a relação entre doença de Alzheimer e doença periodontal. Saiu aí até na Jornal Nacional, eu vi todo mundo falando sobre isso, ela é uma das autoras desse artigo. E eu vou comentar, então, como a gente pode conversar sobre vários assuntos dentro da resolução da inflamação, e como eu sei que a maioria aqui é dentista, eu vou ficar aqui na odontologia, tá? Principalmente em osso. Então eu vou... Oi. Fala aí, pessoal, Hatice é essa aqui, ó, Hatice Rasturk, né? Hatice Rasturk, que é Rasturk é a essa Hatice primeira que aqui, ó. Essa primeira aqui. Então eu vou focar nesses 2 artigos que eu até mandei para o grupo, esses artigos, não esses artigos básicos, ou não o primeiro, eu mandei um outro, mas o segundo eu mandei para os seus alunos aí. E eu vou, mais ou menos, esse aqui é o primeiro artigo que nós publicamos no Journal of Immunology, e esse aqui no Infection Immunity, são jornais da área de imunologia, obviamente, esse aqui da Sociedade Americana de Microbiologia. Foram os estudos que a gente queria... A primeira pergunta é assim, eu quero saber como é que funciona se eu não só tratar os animais com resolvina, como também aumentar o número de receptores para resolvina. Será que eu consigo fazer com que um paciente com diabetes, que tem uma resposta inflamatória totalmente problemática, ter uma resposta inflamatória de não diabético? Essa é uma das perguntas. Então a gente usou uma técnica chamada knockout, que na verdade não foi a técnica que a gente usou, na verdade isso aqui é para explicar. Knockout é quando você elimina um mediador ou um receptor da jogada. Tá? Você faz estudos genéticos com o animal e você produz um animal que não produz um certo receptor
ou uma certa enzima, ou uma certa proteína, o que você quiser, tá? E aí tem a função knock-in, que é completamente diferente. Você põe um receptor, ou você aumenta a expressão de um receptor num animal sadio, tá? Por exemplo, eu quero estudar o fumo no animal. Então vou lá, pego o receptor de nicotina, faço o animal super expressar esse receptor, e eu tenho uma resposta mais agressiva para poder ver se eu consigo tratar doenças relacionadas ao tabagismo nesses animais. Só um exemplo disso, tá? E o que a gente fez? A gente usou a função knock-in. A gente pegou o receptor da resolvina, tá? E colocamos no animal. Então, o neutrófilo do animal estava cheio, completamente cheio de receptores para a resolvina. Então, esses neutrófilos, numa conversa mais clara aqui, eles estavam muito mais sensíveis às resolvinas que outros animais, que outras células de outros animais, tá? A primeira coisa aqui foi um estudo genético, que é aquele estudo do primeiro paper do Journal of Knowledge, e a gente viu aqui o receptor estava presente nos neutrófilos dos animais, não só estavam presentes, como estavam ativos e responsivos. Tá? Quando você induzia a resposta inflamatória, as células respondiam melhor. E aqui, esses animais eles tinham menos leucócitos e menos monócitos que animais sadio, padrão. A gente chama o wild type, tá? Então, quer dizer, esses animais que têm mais receptor de resolvina, são mais responsivos à resolvina, têm uma resposta inflamatória mais atenuada, tá? E quando a gente usa o modelo de doença periodontal, que é o modelo de ligadura, a gente também vê que animais com esse receptor, eles têm uma resistência maior à perda óssea, tá? E vamos lembrar aqui que esses animais, eles não foram tratados com resolvina. Eles só são mais sensíveis à resolvina. Então, toda essa resolvina que está curando esses animais, entre aspas, são resolvinas endógenas dos próprios animais, tá? E aqui também, quando a gente fazia uma lesão na calvária do animal, você via que os animais com resolvina, eles cicatrizavam muito mais rápido que os animais que não tinham esse receptor de resolvina, tá? E é interessante porque, se vocês lembrarem de osteoimunologia, da fisiologia óssea, vocês vão lembrar que tem na superfície do osteoclasto, que reabsorve o osso, ele tem um receptor chamado RANK, e você tem um mediador chamado RANKL, que liga nesse receptor e faz com que o RANKL o osteoclasto seja ativado e reabsorva o osso. Para impedir isso, a gente tem receptores livres que se ligam no RANKL e não deixam o RANKL ligar na superfície, que chama OPG, ou osteoprotegerina. Interessantemente, quando a gente olha nesses animais, você não vê diferença entre o RANKL, que os maiores estudos de inflamação mostram que o RANKL que você modula quando você quer modular o osso. O que a gente vê é um aumento do OPG. Então, esse RANKL não está ligando no RANK, e por causa desse aumento de receptor solúvel, assim dizemos, né? Bom, como é que a gente está no tempo aí, Chico? Estamos tranquilo, Bruno. Manda bala. Tá, porque eu acho que eu vou dar um intervalinho daqui a pouco, tá? Beleza. É o seguinte. Bom, a gente já sabe que esses animais são os animais que respondem melhor em resposta inflamatória, tá bom? Qual é a próxima pergunta? Bom, se a gente consegue fazer um animal saudável, quando aumentar o número de receptores do animal, você consegue fazer com que esse animal tenha uma resposta inflamatória atenuada, o que acontece se eu pegar um paciente diabético, um animal diabético, e fazer a mesma coisa? Será que eu consigo restaurar o processo inflamatório normal desses animais? Por que restaurar o processo inflamatório normal? Eu vou chegar lá no ponto, tá? Primeiramente, a gente tem que considerar, quando a gente fala de paciente diabético, tem uma grande parte da população que a gente chama doença metabólica, que é diabetes, hipertensão, obesidade, etc., a hiperlipidemia, essas doenças são muito associadas, né? Geralmente, quando a gente pega um paciente, o paciente fala, olha, eu sou saudável, não tenho nada, eu só tenho diabetes. A não ser diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 é muito difícil encontrar. Geralmente, o paciente diabético, ele é ou hipertenso,
ou obeso, ou tem hiperlipidemia, aumento de lipídio, de HDL, ou LDL, ou a gente tem um paciente com tudo isso junto. Tá? O que acontece? Vamos quebrar aqui doença por doença nesse caso. Obesidade. Obesidade, você tem fatores que aumentam a obesidade, como o fumo, má nutrição, a alimentação, obviamente, e também fatores genéticos. Ele aumenta a probabilidade do paciente ter mais acúmulo de gordura e acúmulo de peso. E hoje em dia já se sabe que o tecido lipídico, o tecido gorduroso, ele é uma fonte de reserva de mediadores pró-inflamatórios. Tá? A gente sabe que tecido lipídico tem alta concentração de TNF-alfa, interleucina 1 beta, 6, 12, MCP1, que é o macrófago estimulante de proteína, que ele aumenta a quimiotaxia de macrófago. Ele aumenta o risco de doenças crônicas como diabetes, doença oxidativa, tá? Aumento de radicais livres como óxido nítrico, peróxido de oxigênio, tá? E de hidrogênio também. E aumenta também a quantidade de bactérias periodontopatogênicas. E no meu caso, que eu estudo doença periodontal, tem alguns artigos que mostram associação, tá? Nada comprovado, a evidência científica é fraca ainda em relação à obesidade e doença periodontal, mas mostra uma certa associação entre obesidade e periodontia, tá? Mas, ao mesmo caso, é uma boa plausibilidade biológica não comprovada. Então, a gente ainda precisa de bons estudos longitudinais para comprovar essa relação, tá? Para quem quiser, estiver interessado mais nesse assunto de doenças metabólicas e doença periodontal, tem um livro que a Academia Europeia de Periodontia vai começar a vender agora em maio, e o primeiro capítulo eu escrevi junto com o Filippo Graziani, que é o presidente da Academia Europeia de Pério, que a gente faz uma revisão de todas as doenças metabólicas e doença periodontal. Tá? E essas fotos, inclusive, são do capítulo de livro. E aí é que a gente vê aqui o tecido gorduroso, quer dizer, o tecido lipídico. Você vê aqui diversos mediadores pró-inflamatórios e cada um o que faz. Então você vê que é uma grande fonte de reserva desses mediadores inflamatórios. E aí a gente começa a entender o porquê as pessoas associam, por exemplo, a diabetes tem forte associação com a doença periodontal. Um dos motivos é que, primeiro, a obesidade, isso é fato, ele aumenta a resistência à insulina, e a resistência à insulina aumenta tanto a agressividade da diabetes, como também a incidência de novos casos de doença periodontal. Agressividade da doença periodontal, tá? A extensão da doença periodontal. Então, a gente sabe que eles se comunicam entre si, essas doenças, eles têm uma relação forte entre elas, tá? Eu só aqui quero mostrar, enfatizar para vocês a leptina, tá? A leptina, ele é uma proteína bem interessante, um lipídio, desculpa, bem interessante, que a leptina é o que regula, por exemplo, a saciedade em alimentação, em se alimentar, tá? Quando você tem baixa quantidade de leptina, você come e não se sente saciado. E quando você tem grandes quantidades de leptina, você se sente saciado muito rápido. O problema é o seguinte, tentaram tratar pacientes obesos com leptina. O problema é que leptina também faz parte de outros processos fisiológicos que os seus efeitos colaterais não compensam o tratamento de pacientes obesos. E tem outros medicamentos que funcionam bem nesses pacientes obesos, então a leptina tem sendo estudado ainda a leptina nesses pacientes, mas ainda não está sendo largamente usado em farmacologia. Outro fator da hiperglicemia que a gente tem que falar, principalmente os periodontistas conhecem muito bem, é a formação de hemoglobina glicadas, das AIDs, né? Através de radicais livres. Então você aumenta espécies reativas de oxigênio, mediadores inflamatórios, aí você tem diversas patologias associadas com AIDS, e aí entre elas, doença periodontal. Então, aqui a gente está vendo que o processo inflamatório do diabético, ele é muito, muito complexo. E ele está envolvido com outras dezenas de doenças, ela aqui à direita. Então, olha só que fantástico se a gente pudesse controlar o processo inflamatório desses pacientes, tá? E fazer esses pacientes responderem normalmente a um estímulo inflamatório. Tá?
E aqui é a resposta inflamatória de perda óssea em pacientes diabéticos, tá? Aqui a gente vê uma resposta de reabsorção óssea normal, os pré-osteoclastos se fundem através de Ranchielli e OPG, e aí eles formam osteoclasto, aí você tem a fisiologia do osteoclasto reabsorvendo o osso e a fisiologia do osteoblasto formando o osso. A gente está formando e reabsorvendo o osso fisiologicamente todo dia. Quando a gente tem uma quebra nesse balanço, e aí que você tem as doenças de doença óssea, osteopenia, doença periodontal, osteonecrose, lesão infecciosa óssea, artrite, etc. Tá? E aqui você vê os mediadores que a diabetes e a obesidade aumentam, e elas aumentam esse processo, aceleram esse processo, e aí você tem mais perda óssea. Tá? E aí vamos para o segundo estudo. Então, meu segundo estudo foi primeiro produzir um animal. Aquele primeiro estudo, né, foi produzir um animal que tem muito receptor, isso está feito. O segundo estudo é fazer animal obeso, diabético, que expressa esse receptor. Tá? Primeiramente, um animal obeso que a gente conhece e que está disponível no mercado é um animal que ele não tem leptina. Lembra da leptina que a gente falou, que eu falei há 5 minutos atrás? Então, esse animal, ele não tem leptina. Ele foi geneticamente modificado, ele fez o knockout da leptina. Então, acontece o quê? O animal come e não sacia. O animal passa o dia comendo e vive para comer. O que acontece com esse animal? Quando ele nasce, ele tem o mesmo tamanho do animal normal. Conforme ele vai crescendo, ele vai ficando obeso, e por causa da obesidade, ele fica diabético. Tá? E aí, quando o animal, depois de umas 6 semanas, o animal diabético, obeso e com resposta inflamatória toda descontrolada. Tá? E aqui, só uma ideia. Então, aí o seguinte, esses animais obesos, eles são vendidos por um laboratório em Jackson, em Nova York, laboratório Jackson. Só para você ter uma ideia, cada camundongo custa $60, tá? Cada camundongo. Para esse estudo, a gente imaginou que a gente ia usar mais ou menos 1.200 camundongos, todo estudo. E aí faça a conta. Né? $60 estaria $72 mil só de animal, fora manter esses animais em biotério, fora o gasto com tudo, todo o resto. Então, obviamente, o Van Dyke, que era o meu chefe na época, ele chegou para mim e falou: Bruno, eu quero que você produza o animal, eu não quero comprar, eu compro uns animais heterozigotos e você cruza esses animais e faz você o animal. Engraçado que animal heterozigoto ele pode tanto virar obeso como não obeso, tá? Mas a diferença com o animal heterozigoto é que ele pode se reproduzir, ele não é estéril. Animal homozigoto, que ficou obeso, diabético, ele não é estéril. Tá? Qual o problema? O problema é que eu descobri que animal obeso não cruza. Né? Não cruza porque, pela própria possibilidade de espaço, sei lá, não sei porquê, mas entendeu? O animal ele é mais lento, ele não cruza, e é muito difícil produzir esse animal no laboratório. Mas a gente acabou fazendo e foi um cruzamento genético bem complexo para chegar no animal. Aqui embaixo, o animal controle, que é o animal camundongo normal, wild type. O camundongo obeso e diabético. O camundongo que tem superexpressão do receptor de resolvina e o animal diabético com superexpressão do receptor da resolvina. Então a gente fez 4 grupos de animais, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Esse é o animal controle e esse é o animal diabético obeso, tá? Esses 2 animais são animais da mesma idade, são 2 animais de 6 semanas e olha a diferença absurda no tamanho deles e no peso deles. Tá? E olha, isso é só comida, viu? O animal da direita não tem nenhuma outra alteração genética a não ser insaciedade em alimentação. Tá? Então aqui você pode ver o animalzinho aqui indo para o experimento. E aí a gente fez, obviamente, todos os testes genéticos, a gente conseguiu fazer todos os cruzamentos, a gente conseguiu todos os animais experimentais para fazer esse grupo. Bom, o primeiro estudo que a gente fez com esses animais foi tirar neutrófilo do sangue dos animais, tá? A gente tirou o sangue dos animais, purificamos o neutrófilo e botamos num vial, num tubinho de plástico. Nesse tubinho de plástico, eu usei um material... no tubinho de plástico,
ficavam lá 1 milhão de neutrófilos por ml. Tá? Aí que eu peguei? Eu peguei Porphyromonas gingivalis, né? Fiz o LPS da Porphyromonas gingivalis e colei no LPS uma coloração fosforescente. Tá? E juntei os dois, neutrófilo com Porphyromonas gingivalis. E aí os neutrófilos começam a fazer o quê? Começam a fagocitar as bactérias, correto? Só que, depois de 1 hora, eu pego esses neutrófilos, eu lavo esses neutrófilos, e toda a bactéria suspensa é eliminada. Só ficam as bactérias que estão dentro dos neutrófilos. E lembra que eu falei no começo do experimento que eu botei uma marcação fosforescente nessas bactérias? Então, aí eu corri essas células por uma coluna bem fina que conta quanto de material fosforescente tem em cada célula. E aí a gente vê a eficácia do neutrófilo. Quantas bactérias o neutrófilo comeu, entre aspas. Tá? E aqui a gente vê que o animal controle, né, ele tem uma resposta inflamatória normal. O animal obeso, ele tem uma resposta inflamatória, ele tem menos fagocitose, quer dizer, o neutrófilo está lá, mas ele não responde. O neutrófilo não fagocita a bactéria. E quando a gente pega esse animal obeso e aumenta com o receptor ERV1, essa resposta aumenta, tá? Significativamente comparado com animais controles, diabéticos controles, sendo comparáveis com animais que a gente chama wild type, tá? Para quem gosta de ver mais pessoal mais visual, aqui é um outro experimento que a gente pegou esses neutrófilos e jogou em cultura de bactéria, quer dizer, em placa de cultura para cultivar a bactéria. Aconteceu o quê? Os neutrófilos morreram, as bactérias que estavam dentro do neutrófilo cresceram nas placas. Então, se você põe um animal normal, você vê que tem muita bactéria aqui, tá? O animal transgênico, você vê menos bactéria aqui, quer dizer que a fagocitose matou mais bactéria. E aqui, quando a gente trata animais transgênicos com receptor em animais obesos, você vê que quase não tem bactéria, quer dizer, você restabeleceu a fagocitose desse animal diabético. Tá? Isso aqui eu não vou falar, porque isso aqui é bobeiras farmacológicas, mas aqui é só para quem tiver interesse, está no paper, mostra o mecanismo de ação, como é que eles trabalham dentro das células. Tá? Bom, e o resultado foi assim, isso aqui foi o esquema que saiu do estudo. A resolvina E1, ela liga no receptor, e se você tem mais receptor, você tem uma resposta exacerbada, e através de fosforização da AKT, para quem estuda a ciência básica, ele tem aumento de fagocitose dessas bactérias. Tá? A gente fez a mesma coisa, o AirPouch, que eu tinha falado inicialmente, o mesmo modelo que a gente que eu falei, e vimos a mesma coisa por lavagem. A gente vê que, olha que interessante, você diminui o número de neutrófilos, mas esses neutrófilos, quer dizer, com resolvina, né? Resolvina diminui o número de neutrófilos, mas ao mesmo tempo esses neutrófilos são mais eficientes. Olha que interessante, você tem uma inflamação reduzida, mas uma inflamação mais eficiente. Apesar do número de células polimorfonucleares ser bem menor, você tem mais fagocitose de bactérias. Tá? E aqui a mesma coisa, a gente vê em o acúmulo de tecido gorduroso, lipídico e o tecido cutâneo do animal, também acúmulo de células. Você vê que em animais tratados diabéticos com receptor, eles têm menos resposta inflamatória dentro do tecido também. Então a gente viu que esses animais, a gente conseguiu restaurar todo o processo inflamatório desses animais. Tá? Esse estudo foi um estudo que deu bastante visibilidade na época, inclusive foi capa do site do Foresight, e inclusive a Boston Globe fez uma reportagem com o meu chefe na época, o Thomas Van Dyke, falando sobre nova maneira de tratar diabetes e que eles iam começar a fazer um clinical trial para diabetes, e para começar a ver isso e ver se realmente a gente consegue tratar esses pacientes com resolvina, tá bom? E outra coisa também, outro trabalho publicado, também foi a mesma coisa que a gente viu em animais, é replicado em humanos, e a gente viu a mesma resposta em humanos.